Muito bem, nós estamos de volta aqui no programa Nossa Voz. Lembrando você que acompanha pela internet, esse é o programa Nossa Voz na rádio Betel FM 98,7, Rio de Janeiro. Bom, eu quero falar de um caso que nós começamos aqui no início do programa a abordar, né? Foi meu editorial no programa de hoje, a minha temática, né? O meu desabafo desse camarada que, né, agredia a esposa, foi falar com o pastor, a mulher foi pedir ajuda ao pastor, e o pastor disse: olha, a culpa é sua, não separa porque você não está orando adequado como convém, uma bancária de 37 anos que sofria agressões do próprio marido, e ela só se separou do camarada porque ficou internada, precisou ser internada devido às agressões físicas, verbais, e a igreja, ao invés de apoiá-la, né, matéria do UOL, matéria que foi publicada há poucos dias, né, no dia 24 de novembro, né, a semana retrasada. E aí eu quero conversar com o psicoterapeuta, amigão, pastor Alexandre Martins, advogado, especialista na área de casamento, né? Pode seguir lá o pastor no Instagram, no YouTube. E aí, pastor, graça e paz, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria ouvir a opinião de um especialista. Esse problema é comum nas igrejas, pastor? É comum ter esse tipo de situação nas congregações? Graça e paz, meu querido amigo pastor Tony, que Deus abençoe você, Deus abençoe nossos telespectadores. Bom, vamos lá, né? Mais um problema aí para a gente poder falar um pouquinho. Isso é normal, isso é comum. Eu mesmo já atendi várias pessoas, principalmente mulheres, se sentindo muito oprimidas, muito magoadas, muito feridas por palavras de pastores que, na verdade, não são pastores de verdade, são pastores despreparados, pessoas que assumiram esse papel, esse ofício pastoral, sem o mínimo preparo para poder conduzir as pessoas a Cristo, que é o que ele deveria fazer e acaba fazendo o contrário, né? Então, hoje, pelo fato de nós vivermos uma crise institucional tremenda, onde para ser pastor basta você ser carismático, você não precisa ter uma formação teológica, você não precisa entender de gente, nem gostar de gente você precisa, né? Se você souber falar bem, pronto, já estão promovendo você e colocando você como pastor. Isso é uma crise institucional. E exatamente por causa dessa crise é que a gente vivencia esse tipo de problema todos os dias, né? Em algumas igrejas, obviamente, não podemos generalizar, mas algumas denominações que são menos exigentes, né, com os seus membros, os seus líderes, isso acaba ocorrendo com certa frequência. Ela se sentia culpada porque o pastor falava: a culpa é sua porque você não ora. Entra uma questão no matrimônio, pastor, que, na verdade, muitas pessoas se recusam a se separar, mesmo quando há indícios de situações como essa, agressões físicas, verbais, ou seja, as pessoas, principalmente as mulheres, né, que são, na sua maioria, mais dependentes do marido, e entra a questão vamos dizer assim, da religião, da fé, que não se deve separar. Quer dizer, a mulher acaba se tornando, muitas vezes, escrava de um relacionamento, né, dessa agressão, e nesse caso aqui, com o aval do pastor, de quem deveria vir um auxílio mais firme, comprar o barulho, sair em defesa da mulher, porque não importa se a mulher está errada ou não num problema matrimonial, o indivíduo perde o direito quando parte para agressão física, né, pastor? Com certeza. E o pastor, ao dizer que a culpa é dela pelo fato dela não ter orado, isso mostra, inclusive, o despreparo dele teológico, porque ele parte do pressuposto que se a mulher ora, o camarada vai se consertar e vai se tornar um ótimo marido. E a gente não encontra isso nas Sagradas Escrituras, né? E, na verdade, ele olha a oração como um amuleto, como um talismã, né? Como se tudo que a gente orar, viesse a orar, Deus fosse operar, inclusive invadindo o livre-arbítrio do sujeito, de poder fazer as práticas dele, que ele costuma fazer, né, e que não são legais. Então, na verdade, isso não acontece, a gente não tem respaldo bíblico para isso, para dizer que se uma pessoa orar, o outro vai se consertar, né? Então, na verdade, é um pastor que não está ensinando o errado. Ele não, o despreparo dele não é só de gente, não, é teológico também, né? E aí encontra mulheres, né, que são dependentes emocionalmente, pelo fato de ter um vazio afetivo, né? Geralmente essas mulheres acabam
sendo muito dependentes emocionalmente, porque o vazio afetivo, ela acaba também prejudicando a autoestima da pessoa. E pessoas que têm um vazio afetivo e uma autoestima baixa, elas têm uma tendência a ter uma dependência emocional, a tal ponto de permitir certas manipulações, de permitir certos abusos. Você já viu aquela mulher que está apanhando no casamento e não sai do casamento? Né? E se você for defendê-la, às vezes ela nem gosta que defenda, não. Ela parece que ela está gostando, mas não é que ela está gostando, é porque o medo de perder a pessoa que está com ela, o medo de ficar sozinha, é maior do que de ser abusada, de ser manipulada, e ela se conforma com aquela situação ali. Esse vazio afetivo, o senhor quer dizer, para entender melhor, seria ela transferir o que era, o que esperava do pai, de repente joga para o marido aquilo que o pai não preencheu quando ela era criança, e aí ela espera que o marido seja assim? Será que seria mais ou menos isso que acontece, essa questão do vazio afetivo? Então, a transferência pode ser uma consequência do vazio afetivo. Você tem um vazio afetivo paterno, por exemplo, e no momento que você encontra uma figura mais velha e tal, você pode fazer uma transferência, achar que aquela pessoa é o seu pai, e você se submeter. Mas não necessariamente a dependência emocional ela exige uma transferência. Você pode não fazer transferência nenhuma e mesmo assim se ver dependente emocionalmente. Né? É normal as pessoas que têm vazio afetivo, uma baixa autoestima, ter uma dependência emocional de alguém. Por quê? Porque tem medo da solidão, tem medo de ficar sozinho, né? Tem medo de não conseguir alguém melhor, então acabam agradando a pessoa, se sujeitando a pessoa, se submetendo para não perder aquela companhia, entendeu? Às vezes não é nem a dependência financeira, né, o cara que provê, às vezes é mais a questão emocional mesmo, né, mais afetiva. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Com relação ao pastor não permitir a separação, o divórcio, aí já entra uma questão da questão das doutrinas, ou melhor, da questão que é contrária ao divórcio, a questão mais religiosa, aí faz aquela pressão psicológica, olha, não, tem que ir até a morte, né? Só a morte separa, o que Deus uniu não separa o homem, seria mais por causa dessa questão doutrinária e desse tabu, né? Vamos dizer, não vou dizer tabu, né? Eu vou dizer que o divórcio ele ainda é muito, vamos dizer assim, criticado, censurado, repudiado no meio evangélico, né? Ele ainda não é visto com um olhar, né? Nesse caso, por exemplo, é um caso que eu de primeira já oriento a separação. Eu já orientei casos assim, não me arrependo por isso, né? De irmãs que chegaram até mim com marcas de agressões, falei, irmã, já deu a hora já. Mas o senhor acha que o fato da religião pegar um pouco pesado da fé, né, dos princípios, né, do casamento é uma coisa sagrada, o senhor acha que tem mais a ver por isso, é isso que contribui para esse tipo de situação? Exatamente. É uma interpretação um tanto equivocada do princípio da insolubilidade do casamento, né? Então, o casamento ele é indissolúvel, é verdade. O divórcio, ele não, mas o divórcio ele não é proibido. Tanto é que na lei de Moisés diz lá que para quem for divorciar, dê carta de divórcio. E Jesus repete isso, dizendo que quem for se separar, que dê carta de divórcio. Ele repete. Paulo diz que se o marido descrente quiser se separar, então se separe, porque ninguém é obrigado a viver debaixo de servidão. Então o divórcio ele não é proibido, ele não é recomendado. Né? O que Jesus diz é o seguinte: olha, a minha vontade é que o casamento seja indissolúvel. A minha vontade é que o casamento ele permaneça para sempre. Esse é o propósito original de Deus. Porém, existem casos em que é impossível a pessoa permanecer casada, porque ela vai se colocar debaixo de um estado de servidão que não é o propósito de Deus. Deus não quer ver ninguém sofrendo. É mais ou menos o caso dessa irmã. Uma irmã que está apanhando do marido e permanece casada, ela está vivendo debaixo de um estado de servidão, como a Bíblia diz. E essa pessoa, ela pode sim se separar, porque ela não é obrigada a sofrer a vida toda. Deus não E tem. não é falta de fé que Deus pode restaurar o casamento, porque não depende só dela, né? Só dela orar e o cara não quer fazer a parte dele, no caso, né? Não é falta de Ex fé da irmã ter que se separar exatamente. por causa de uma agressão.
Exatamente, não é uma questão de fé. As pessoas não vão mudar porque eu tenho fé, né? Quantas mães e pais aí têm filhos que estão na droga, enfim, em várias situações, ora um filho que está doente, a mãe ora e tal, não acontece nada. Por quê? Não é porque Deus é poderoso? Não, Deus é poderoso. Mas nós temos livre-arbítrio. Deus não invade nosso livre-arbítrio. Nós temos capacidade de tomar decisões morais. Deus não costuma intervir nesses casos, né? Então, tanto é que João, lá em 1 João, no capítulo 5, ele vai falar daqueles que cometem pecado para a morte e aqueles que cometem pecado que não é para a morte. E aí o que ele vai dizer? Para aqueles que cometem pecado para a morte, não digo que ore por esses. Ué, por que o João está dizendo não digo que ore? Porque a oração não tem poder? Tem poder. Mas aqueles que cometem pecado para a morte, essas pessoas só serão transformadas a partir do momento em que elas se arrependerem dos seus pecados. A minha oração não vai, a princípio, surtir muito efeito nesse sentido, né? Porque a pessoa que comete pecado para a morte é uma pessoa que ela está viva, ela já nasceu de novo. Isso é aplicado, só pode cometer pecado para a morte quem nasceu de novo, quem é de Deus, né? Se a pessoa comete pecado para a morte, o que acontece? Só ela mesmo pode se arrepender e voltar ao caminho. Ela já conhece o caminho, entendeu? Então as Isso que eu pessoas ia... romantizam muito. Entendo perfeitamente. Estamos aqui no programa Nossa Voz, na Betel FM, com o pastor Alexandre Martins, tratando desse caso que é muito importante. E para terminar, pastor, um caso desse específico, a gente pega ele como exemplo, falta conversão para esse indivíduo, né? Ele ainda não se converteu, está há anos e com o aval do pastor fazendo um monte de besteira, né? Com a família, com a esposa. Não há conversão. Acho que até o pastor, a conversão dele, nesse caso, fica um pouco... Não vou dizer conversão, vou dizer que é um erro do pastor, vamos dizer assim, né? Mas do indivíduo em si, o crente agressivo, estressado, emocionalmente não está bem. Quer dizer, há um problema emocional de toda a ordem no seio da igreja, né? Que eu digo do movimento evangélico, no meio do povo, né, evangélico, há um problema de emoção, emocional também, não é? Ou é a falta de conversão? Não é só emocional, é emocional também intelectual, né? Nós vemos aí vários problemas. Nós vemos o problema do marido que não é crente, que não tem educação, que não tem valores, né? O sujeito fazer um negócio desse, bater numa mulher, ele não tem, então um despreparo moral terrível, né? Nós temos o despreparo teológico do pastor, que acaba prejudicando mais ainda a mulher, né? E nós temos o despreparo da própria mulher, que na hora de escolher a pessoa amada, escolheu uma pessoa péssima para se casar, né? Inclusive, eu escrevi um livro, que é o mínimo que você precisa saber antes de se casar, exatamente do tanto que eu já atendi pessoas frustradas no casamento e que no momento do namoro eles não conseguiam perceber os sinais de que aquele cônjuge seria um cônjuge péssimo, né? As pessoas tomam uma decisão pelo casamento, uma decisão muito emocional. Elas não Mas, conseguem. entendo, mas a pessoa não muda, pastor? Por exemplo, nós não mudamos, de repente o cara no começo do relacionamento era uma coisa e com o passar dos anos ele foi, né, evoluindo Então, para pior, né, vamos dizer assim. na verdade, no namoro acontece da seguinte maneira: o que é bom melhora no casamento, mas o que é ruim piora no casamento. A matemática é essa, Ah, né? sim. Então, você casar, a pessoa está dando sinais de que a coisa não está muito boa, né? E você vai contar que essa pessoa lá na frente vai melhorar, você vai assumir esse risco, né? Mesmo que fosse o caso dessa pessoa mudar lá na frente, porque se converteu, pode acontecer da pessoa mudar e ficar boazinha, mas essa não é a probabilidade. A probabilidade é de que a pessoa no casamento, ela piora, aquilo que está ruim fica pior no casamento, e aquilo que está bom fica melhor, Por geralmente que é que eu assim. digo isso? Por que que eu digo isso? Porque o cara, quando tá namorando, tá para conquistar a mulher, tá ali naquela fase, ele é um anjo, né? Ele é um cara. É o melhor Então, homem do mundo, né? Aí depois que casa, o camarada parece que vira casaca uns anos depois, né? Tem casos que consegue enganar muito bem a mulher. Esse é que é o problema. Ele consegue enganar, né? Tem mulheres que realmente estão apaixonadas, ou não conseguem ver os defeitos. É complicado isso aí, né, pastor? exatamente. As pessoas hoje, elas não olham o propósito de vida, não olham os valores, não olham o que a pessoa pensa a respeito da família, né?
com relação à educação, né, de filhos, por exemplo, coisas que lá na frente vão dar conflitos. Porque você brigar com a esposa porque um quer ir para a serra e o outro quer ir para a praia, isso aí é futilidade, isso aí você se resolve, negocia. As diferenças que nós sempre temos, tudo isso é negociável. Agora, valores não são negociáveis. Valores não são. Então, se você casa com um camarada que tem valores diferentes dos seus, a probabilidade de dar errado é muito grande. Muito grande. Bom, nós estamos conversando, né? Quero aqui agradecer, né? Eu falei aqui com o pastor Alexandre Martins, que é psicoterapeuta, né, especialista, inclusive, em matrimônio. Tem um livro, né? O mínimo que você precisa saber para se casar, não é isso? Antes de se casar. Livro interessante. Esse é o contato, pastor, na Alexandre Martins, psicoterapeuta, está aqui para você que acompanha no YouTube. Esse vídeo entra depois. Primeiro a gente está aqui no programa na rádio, mas é o Instagram. Professor _ Alexandre Martins, ou melhor, Alexandre _ Martins. Professor _ Alexandre _ Martins. Você encontra ele no Instagram e no YouTube, Professor Alexandre Martins, o canal de hermenêutica, não é isso, pastor? Lá no YouTube, como é que chama? Hermenêutica e apologética, mas o nome do canal é Professor Alexandre Martins mesmo. Canal Professor Alexandre Martins. Meu amado, eu quero agradecer aí imensamente. A gente está aqui já 16 minutos aqui, passamos um pouco do tempo que eu havia falado para o senhor, mas quero agradecer muito aí. Foi muito bom bater um papo com o senhor e pode deixar suas considerações finais e, quem sabe, se quiser também dar um conselho às irmãs que estão, de repente, aí esperando Deus mudar a vida dela, mudar o casamento, restaurar o casamento, enquanto isso sendo maltratadas, humilhadas, porque o marido é um pastor renomado, porque o marido é um bispo. Como é que fica essa questão, hein, pastor? O que o senhor fala para essas irmãs e pode já deixar suas considerações finais? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, né? Então, o conselho que eu dou para as irmãs é que busquem sabedoria, busquem conhecimento, principalmente da palavra de Deus, né? E quando for tomar uma decisão, submeta essa decisão a Deus primeiro, e que você possa buscar critérios racionais antes de tomar uma decisão pelo casamento, né? E não decisões emocionais, meramente emocionais, porque a probabilidade de dar errado realmente é muito grande, né? E para terminar, queria simplesmente agradecer aí o convite, me coloco à disposição caso precise novamente da minha presença, e é isso. Grande abraço, meu amigo. Amém, meu querido pastor. Deus abençoe, eu que agradeço. Um grande abraço aí para o senhor e para todos que acompanham o programa Nossa Voz. Nós já voltamos, depois do intervalo.